Olá, eu sou o professor Paulo, sou professor de História e vamos fazer uma pequena introdução sobre a Guerra do Paraguai. Se pudermos observar esta imagem, a gente vai ver que a Guerra do Paraguai ocorre entre 1864 e 1870 e vai ser uma guerra extremamente importante para o Brasil, que a gente vai estar vendo agora, que vai trazer vários impactos, como o fim da escravidão, a força política que o exército vai ter e que vai levar também à proclamação da República. Mas vamos estar indo por partes. Vamos ver os motivos. O Paraguai tinha um discurso expansionista e, em termos de desenvolvimento econômico e estratégico, buscava uma saída para o mar através do Uruguai. Nisto, o presidente paraguaio Francisco Lopes, que buscava expandir seu poder e influência na região, acabou interferindo nos assuntos internos do Uruguai, que buscou uma aliança com o Brasil e com a Argentina. Em outras palavras, a gente vai ver que o presidente Francisco Solano Lopes, ele vai ter um poder político muito grande ali na região de Paraguai, ali na região da Bacia da Prata. Só que Paraguai, ele fica longe do Oceano Atlântico e para poder ele alcançar essa região, ele tinha que invadir territórios. E um desses territórios era do Uruguai, onde você tinha rios como o Rio Paraná, Rio Uruguai, Rio Paraguai, no qual havia uma disputa também entre os outros países, como Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia também, e partes do Chile, para conquistar esses rios para a exploração fluvial deles. Então aqui a gente vê onde se encontravam as fronteiras da Argentina, do Brasil, do Uruguai, o que? A região da Bacia da Prata, onde vai acontecer a Guerra do Paraguai. Foi o palco dessas rivalidades econômicas e políticas. As nações vizinhas buscavam expandir seus interesses comerciais e territoriais, disputando o controle destas rotas fluviais e dos recursos naturais da região. Então a gente está numa situação de geopolítica de invasões. Temos aqui então, quando o Solano Lopes começa a invadir o Uruguai vai buscar, como a gente viu, ajuda principalmente para o Império Brasileiro, como também para a Argentina. Então aí vai ser formada a chamada Tríplice Aliança. Essa ação, então, que Solano Lopes fez com esses movimentos, ameaçou também os interesses do Brasil, da Argentina e do Uruguai, cujas fronteiras na região margeavam ali o oceano. Lopes também desafiou a aliança política e econômica dessas nações ao tentar estabelecer controle sobre o Uruguai. Em resposta a essa ameaça, o Brasil, a Argentina e o Uruguai se uniram e formaram a Tríplice Aliança. E o que vai ser a guerra então? Embora a propaganda que começa a surgir no Brasil ali no século XIX com a inserção do exército brasileiro na guerra, a gente vai ver que é uma propaganda dos países aliados que começavam a falar que a guerra tinha como objetivo libertar o povo paraguai da ditadura de Fernando Lopes e levar a civilização e progresso ao país. O conflito resultou em uma derrota massiva para o Paraguai, 3 países contra 1, que perdeu 2/3 de sua população, majoritariamente masculina, e 40% do seu território, que foram anexados pelo Brasil e pela Argentina, aumentando assim mais o território brasileiro. A guerra foi essencialmente uma guerra de conquista e extermínio de uma nacionalidade oprimida, nesse caso o Paraguai, e o conflito foi marcado por suas brutalidades e pelo uso de novas tecnologias. Nisso a gente pode observar as consequências desta guerra que ocorreu. A imagem que vocês estão vendo aí são de mulheres e crianças, muitas delas foram trazidas para o Brasil como escravos de paraguaios ali para Rio de Janeiro. Então ainda a gente vive no sistema de escravidão e muitos se tornaram escravos como parte das derrotas que a Tríplice Aliança fez contra o Paraguai. Temos aqui a Guerra do Paraguai, então resultou em uma devastação no Paraguai e teve implicações políticas e econômicas nos países envolvidos. O Brasil, por exemplo, foi um país que acabou, como dizer assim, tendo uma reviravolta com a Guerra do Paraguai, que a gente vai estar vendo. No Brasil, para você ter uma noção, Dom Pedro II viu no conflito uma oportunidade de fortalecer o governo imperial. O exército brasileiro, inicialmente formado por voluntários, porque nunca foi organizado, adotou o recrutamento compulsório, incluindo a desapropriação de escravos. Então, além, por exemplo, de pessoas que eram convocadas para estar ali no exército,
escravos e libertos também eram chamados para se tornar soldados ali para o exército brasileiro. Esse recrutamento, então, implicou no declínio do sistema escravista, gerando tensões entre Dom Pedro II e os proprietários de escravos. Muitos desses escravos, então, eles iam para o exército brasileiro também com a chance de se tornar libertos, o que acelerou também os processos ali da abolição da escravatura, que a gente vai comentar em um próximo vídeo. Nisso, quem vai sofrer são os proprietários de escravos que não foram reembolsados também. A atuação dos escravizados na guerra fortaleceu sua luta pela liberdade, mas também desafiou o regime monárquico, tornando Dom Pedro II alvo de oposição entre as elites. Querendo ou não, a Guerra do Paraguai ele vai também fortalecer o exército brasileiro, que vai começar então a participar da vida política do país e vai também ocasionar, como foi dito inicialmente, a proclamação da República no dia 15 de novembro. E ao mesmo tempo vai fortalecer também a luta da abolição. O Paraguai ele começa então sofreu praticamente com a ação dos três países. Solano Lopes acabou sendo caçado e morto praticamente, e este foi o fim da Guerra do Paraguai. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.